Mais uma vez o Mundo Brasilcast está com essa família maravilhosa e hoje nós vamos finalizar o mês de maio, que representa o mês das mães, tanto no Brasil como no mundo, né? Eu acredito que no mundo, porque aqui na Europa também se comemora no mês de maio, não no mesmo dia. E nós tivemos o privilégio de ter acesso a essas 4 gerações que estão aqui hoje em Bruxelas, na Bélgica. Olha que privilégio, tanto para nós do Mundo Brasilcast, né, como para essa família, de ter todo mundo junto aqui, né? Então hoje nós vamos estar conversando e conhecendo um pouquinho da história de cada uma. E nós vamos começar com a matriarca da família, que é a dona Josefa, né? Que veio toda essa descendência maravilhosa através dela. E a dona Josefa vai contar para a gente um pouquinho da sua história, né? Como que foi... Aliás, eu já vou perguntar logo para ela. Tudo bem, dona Josefa? Tudo bem, e você? Como que está sendo a sua estadia aqui na Bruxelas? Está gostando? Nossa, ótimo. Ótimo, né? Tá junto com essa mulherada maravilhosa, né? É um espelho, né? Imagina, né? Você sair de lá do Brasil e ficar 90 dias fora de casa, né? Mas com quem amamos, né? E junto com a família dividida entre, né, 4 filhos, né? 3 agora aqui, né? Que eu tenho. E daí, assim, fica o marido e o filho para trás, mas estou com neto, filha, bisneto, neto, bisneto, filho, genro. né, o genro, porque durante esses 10 anos que... 10, né, mano? 8 anos que eles estão aqui, é a primeira vez que eu fico final, assim, Dia das Mães, né? Fiquei no aniversário do garotão ali, né, do meu neto, né, fazendo 20 anos de idade, minha princesinha aqui, a minha boneca mais velha, que é a neta, né, mais velha, foi o aniversário dela também, Não dá nem para perceber. E daí passei a Páscoa, né, 90 dias, nossa, foi uma sensação maravilhosa aqui. Acho que uma mãe, acho que não tem felicidade maior do que ver a família, né, toda crescida, né, filho, neto, bisneto. Então, assim, se morrer, morro feliz. A gente morre feliz, né? Feliz. Dona Josefa, eu vou fazer uma pergunta para a senhora, que eu mais ou menos conheço só um pedacinho, viu? Mas a senhora que é mãe, eu até imagino que a senhora deve ter ficado meio careca. Mas eu tive o prazer de conhecer essa mulher maravilhosa, Mônica Maciel. Hoje trabalhamos, já viajamos juntas aí. Vou falar um negócio para a senhora, pensa na mulher, né? Serralheira, cabeleireira, tem um corpo que anda de bicicleta para todo lado, levanta 4 horas da manhã para fazer bicicleta, atende cliente às 5 da manhã, vai dormir meia-noite, conversa com a gente todo. Como que foi conviver com essa mulher dentro de casa, dona Josefa? Olha, para falar bem a verdade, eu não me surpreendo. Para mim não é nenhuma surpresa. Aham. Porque, assim, ela desde pequena, ela foi espirituosa. Então, lá em casa, sempre eu falo, né? Eu acho que era para ser homem, não mulher, né? Por isso que eu falo, ela pega jacaré com rabo. Porque assim, né? Os homens são tudo mais... Parado. Assim, eles não têm a coragem que ela tem, né? Porque se eu fosse contar a história desde do começo, tudo o que aconteceu... A gente ia ficar uma semana aqui, dias, né? Falando. Mas é um orgulho para mim, né? E para o pai dela também, a família toda, né? Porque ela é uma mulher guerreira mesmo. Já sofreu, já passou por vários problemas que muitas vezes, se eu não gosto nem de comentar, né? De comentar, porque a gente como mãe, a gente sofre, né? Eu sei o quanto ela sofreu, a gente sofreu também, né? Mas, ao mesmo tempo, eu me sinto feliz, sou feliz, me sinto realizada em saber que, de uma certa maneira, talvez eu tenha errado como mãe. Não, não pense assim, não. Porque, você sabe, família tem problema, né? Todos. Não é, assim dizer, 100%. Mas eu acho que eu fui uma boa mãe, né?
E a avó também, né? Porque senão não. Ah, não, a avó eu tenho certeza, porque o que eu escutei antes de você chegar, olha, não é brincadeira. Ah, que dia que mãe, que dia que a avó chega? Mãe, a avó tem que vir logo. Mãe, que dia que a avó chega? Eu chegava aqui e a Mônica, minha mãe vai chegar tal dia, mas a Jéssica tem tempo de dar à luz a um novo filho, porque a avó não chegou ainda. Então, E não parabéns, contando viu? assim, né? Que o genro, né? Maravilhoso, imagina. Aguentar a sogra assim. A sogra igual eu, né? Tem que gostar muito, né? Mas graças a Deus, minha filha teve muita sorte de encontrar alguém, né? Muito especial, né? Eu considero ele como um filho para mim. Gosto demais dele. Isso aí não é porque eu tô na frente dele, né? Mas eu gosto demais dele porque hoje é raro. Então, raro. sempre eu falo, né? Dê valor, porque a gente só sabe dar valor quando perde, Verdade. né? Então, assim, ela já sofreu muito, né? Mas graças a Deus hoje eu sei que ela é feliz, né? Eles são felizes, né? E espero que o ano que vem eu esteja aqui de novo. E nós também esperamos que o ano que vem a sua Deus mãe venha abençoar junto, né? aqui, né? Pra gente Dê fazer. tudo certo, quem sabe o ano que vem a gente está junto de novo, né? Eu Ou eu aqui, acredito. ou eles lá, né? Verdade. Mas é isso aí. Dona Josefa, muito obrigada, viu? Por nada, Que Deus eu que abençoe e que essa sua agradeço. estadia seja cada dia melhor. Para mim foi um prazer enorme poder conhecê-la, ter a oportunidade de falar com a senhora. E ainda vai vir outras coisas por aí que a gente ainda vai ter mais momentos para conversar, tá bom? Se Deus quiser. Muito obrigada. De nada. Gente, e falando assim, por cima de várias histórias que eu já escutei sobre Mônica Maciel, ela não disse nada, né? Como ela disse, se a gente fosse conversar, nós passaríamos semanas aqui falando sobre. E eu já tive a oportunidade de sentar numa cadeira, com o cabelo sendo escovado. Eu falo que a gente passa por uma cabeloterapia. Nem existe essa palavra. Mas a gente está ali sentada e eu, como curiosa e comunicadora que sou, estou sempre perguntando alguma coisa, né? E ela sempre me falando algo que me surpreende. E agora vocês vão escutar só um pouquinho, porque se a gente pudesse, a gente ficava aqui o dia todo, do que essa mulher já fez. Mônica Maciel. Gente, Mônica, são 4 pontos que eu já escutei em todas as vezes que nós conversamos, que me marcou muito. Me marcou e, assim, porque a gente conhece pessoas que, como a sua mãe disse, todos nós temos histórias, todos nós temos sofrimentos, todos nós passamos por coisas que a gente não deseja, nem para a mãe, nem para o pai, nem para ninguém, a gente não deseja para ninguém. Mas, infelizmente, acontece nas nossas vidas. Muitas das pessoas, o que elas fazem? Elas simplesmente se isolam, se fecham dentro de uma gaiola, né? E pelo que eu percebi, você já foi o contrário. Cada vez que você tropeçava numa pedra, seja ela pequenininha ou seja ela grande, que arrancasse a cabeça do dedo, você fazia dela um alicerce, verdade? com certeza. Então eu quero que você me fale. A primeira coisa que me tocou muito foi o dia que você me disse que, eu não sei se você já tinha a Jéssica ou não, que você trabalhou como serralheira. Sim, eu já tinha a Jéssica. Na verdade, minha mãe estava falando, gente, eu sempre fui uma boa filha, minha mãe não tem nem cabelo branco, olha só. Verdade. 66 anos, tem só alguns fios, eu fui tranquila, eu não fui uma menina Não, difícil. você não foi. Não, difícil não, mas emfoguetada do jeito que você é, como que não. A neta tá vindo igual, né? Que tem uma energia. Gente, a energia triplicada, você não consegue acompanhar o ritmo. Então, não é pelo fato de ser uma filha difícil, brincando. é a energia Entendi. dobrada. Como que a gente consegue acompanhar? Tem 1001 raciocínios ao mesmo tempo. Verdade, essa sou eu, literalmente. Não, mas eu sempre digo o seguinte, momentos difíceis todos nós passamos na vida, resta nós decidir o que nós fazemos com eles. Existem pessoas que ficam presas num passado triste e não evolui. Eu aproveito cada dificuldade para mim estar pensando em como sair daquilo lá mais fortalecida, porque a vida não é fácil. Então, nós precisamos ser fortes. E eu, desde pequena, eu sempre fui assim, eu sempre tive ideias, sempre vim, apesar de eu ter nascido e crescido na cidade pequena, eu sempre sonhei com coisas grandes.
Tanto que eu brinco que eu nunca tinha coragem de contar todos os meus sonhos, porque senão eu pirava, né? Porque quando às vezes eu contava alguma coisa para minha mãe, ela falava assim, minha filha, eu quero tanto que você realize todo o teu sonho, mas eu tenho tanto medo de você se machucar na vida, porque a vida de gente grande é difícil. E eu sempre sonhei, então eu falava, cara, hoje eu estar aqui na Europa, eu conquistar pessoas assim, que como nós somos guerreiros, que saiu, que vem de uma família humilde, que não tinha conhecimento, para mim é um motivo de realização, porque é aquilo que eu falava, quando eu era pequena, eu sempre falava para meu pai que não existia algo que você não podia sonhar e que você não poderia conquistar, você só precisava ter coragem de enfrentar e lutar pelos teus sonhos. E eu consegui provar para mim mesma que tudo isso é possível. Então, para mim, né, quando aos 16 anos eu sonhava muito em estudar e meu pai era um pai que ele era muito, muito, muito protetor. Então, às vezes as pessoas criticam, teu pai atrapalhou a tua vida. Não, meu pai, ele me protegeu para no momento certo, porque eu acredito que a gente tem momento certo na vida para mudar. E aos 16 anos eu decidi casar, porque o meu sonho era estudar fora e meu pai não permitia eu estudar, porque ele queria o próximo dele. Então eu casei, porque eu sabia que casando, na teoria dele, era quando você estava liberada, era para poder fazer o que você queria, que ele tinha cumprido com a responsabilidade dele, digamos assim. Então eu casei, uma pessoa bacana, mas que não era a pessoa certa para viver a vida inteira comigo. E quando eu percebi que esse casamento dava certo, eu decidi que eu queria ter um filho. Porque eu falei, bom, agora eu vou ter a minha vida, vou estudar, vou conquistar tudo que eu quero, então eu preciso ter um filho, porque eu não quero casar nunca mais. E daí eu engravidei da Jéssica, querendo. Não foi uma gravidez. Foi planejado, não foi? Foi planejado. Mesmo eu sabendo que aquele casamento não duraria para a vida inteira, eu queria ter um filho. Porque eu falava, depois eu vou estudar, eu vou ajudar minha família, que o meu objetivo sempre foi conquistar uma vida melhor para poder dar para os meus pais a vida que eu gostaria, que eu idealizava para eles. Que eu falava, eu não vou ver meus pais a vida inteira sem conhecer o mundo do jeito que eles estão. Eu quero que eles conheçam o mundo e eu vou levar eles para conhecer o mundo. Então, eu tive a Jéssica, com 5 meses eu me separei. E daí foi aí que eu tive que trabalhar numa serraria. Porque eu ainda passei alguns meses na minha cidade, mas tudo estava muito difícil. Então, fui para uma serraria, foi onde eu achei a forma de trabalhar e sustentar minha filha, que eu sempre falava que eu não ia deixar filho para pai e mãe sustentar. E depois disso, trabalhei 1 ano e pouco na serraria, foi onde que eu tomei a decisão, que eu machuquei minha coluna e decidi me tornar cabeleireira. E aí foi outro processo, outro desafio. Você já tinha esse sonho de ser cabeleireira ou você fez aquela transição? Falou assim, eu preciso ter uma profissão. E aí você pensou nessa profissão, então eu vou ser cabeleireira. É engraçado, na minha adolescência, eu tinha como referência a veterinária, porque a gente morava no interior, onde tinha muita fazenda. E eu decidi que eu ia ser veterinária e que eu faria um curso de cabeleireira para ser o meu hobby. Porque eu falava assim, nas fazendas, aquele pessoal sem cortar cabelo, mal cuidado. Eu falei, não, na fazenda que eu trabalhar, e como eu não sei ficar parado, nos domingos eu vou pegar e vou cortar cabelo dessas pessoas. Só que eu pensava que seria meu hobby. E quando eu me machuquei, um dia eu estava indo pro meu médico e passei na frente de uma escola. E daí aquela chama lá da infância acendeu. Eu falei, por que não? Aí conversei com o meu gerente, fiz um acordo com ele, ele me deu as contas, eu peguei o dinheiro do meu acerto e fui fazer o meu curso. Mas, na época, o dinheiro não era o suficiente para tudo, então eu tive que, daí começou mais aventuras. Eu tinha que pedalar 35 quilômetros por dia de bicicleta, porque eu não tinha dinheiro para pagar o ônibus. Eu consegui pagar a entrada do meu curso. Mais uma vez veio minha mãe, que ela fala assim, que não sabe se ela foi uma mãe, ela foi uma excelente mãe. Ela foi tudo que eu precisava para me ser a mulher que eu sou hoje. Porque o que nós precisamos? Precisamos de referência de caráter, de força e principalmente saber que eles são o nosso porto seguro e que quando a gente precisa, o dia que a gente se sente fraco, a gente tem para onde voltar. Verdade. Né? Então, a primeira pessoa que eu liguei foi para minha mãe. Mãe, eu decidi fazer um curso, mas o dinheiro não é o suficiente. E se eu precisar que a senhora fica com a Jéssica, a senhora pega uma carona e vem buscar ela aqui em Sinop, porque eu não tenho dinheiro nem de te pagar o ônibus para buscar. Ela falou, não, minha filha, eu dou um jeito e busco. Eu falei, se eu não der conta de fazer uns bicos para me sustentar minha filha aqui, eu quero que a senhora venha buscar ela e fique até eu terminar o curso e seja o que Deus quiser. E foi assim, tanto que no início, quando eu fui trabalhar na serraria, ela ia de 15 em 15 dias levar a Jéssica para me ver, depois eu ia, porque a Jéssica ficou 7 meses com ela até eu conseguir
buscar a Jéssica para morar comigo. Então, ela sempre foi minha parceira, ela sempre foi minha fonte de inspiração. A única coisa que eu acho que foi diferente é que ela era uma pessoa que ela foi criada para ser submissa, para não se dar o valor que ela tinha, a autoconfiança de impor o que ela desejava. E eu vim com essa responsabilidade. Eu lembro que eu pequenininha, tipo a Helena, ou maior um pouquinho, eu já falava, mãe, você tem que fazer assim. Mãe, você pode fazer assim. Não é assim a vida, eu não vou ser assim. Entendeu? Então, a gente cresceu junto. Eu brinco que nós tivemos umas inversões de valores, mas, querendo ou não, eu via que tudo isso tinha dentro dela. Ela só não mostrava, ela não sabia que isso estava dentro dela. Mas foi através de ver aquela Josefa, mãe que estava ali trancada dentro de uma caixinha, que nem ela sabia o potencial que ela tinha, que eu falava, não, cara, você é mais do que isso. E hoje eu olho para ela e falo, gente, se minha mãe fosse assim, quando eu era pequena, eu não sei o que eu tinha virado, não. Então, gente, como o tema hoje é maternidade, nós estamos aqui falando sobre maternidade para encerrar o mês das mães. Nós estamos vendo aqui histórias que inspiram, né? História da Josefa, história da Mônica, que se inspirou na mãe, que teve a ajuda da mãe, porque querendo ou não, nós temos que ter um espelho para a gente seguir. Muitas das vezes a gente fala assim, mas a minha mãe não me ajudou, a minha mãe não fez isso. Que, no fundo, a nossa mãe acaba sendo nossa referência. E pelo que eu estou vendo você falar, ela mesmo achando que não, você esse foguete todo, você foi, né? Ela foi inspiração para você, né? Como mãe, como força, como guerreira, né? Como inspiradora daquilo que você poderia alcançar futuramente. E como mãe da Jéssica, né? Essa linda mulher, a maternidade para você, como você disse, ela foi esperada, ela foi programada. Foi muito desejada. Tanto que quando eu engravidei, eu fiquei 5 meses deitada na cama, porque eu não podia levantar, porque essa criaturinha aqui tava tipo, não sei se eu fico, não sei se eu parto dessa família. Mas graças a Deus, né, lutadora desde cedo, tá aqui e é alguém assim que eu tenho um orgulho incrível. Que assim como eu tenho certeza que mamãe fez um ótimo papel, hoje eu me considero que eu fiz um excelente papel também, porque Deus me deu não só ela, como o Igor também, então me deu os 2 filhos maravilhosos e que hoje eu olho e eu tenho orgulho, sabe? De cada pessoa que chega e que comenta sobre eles, eu sei que eu e meu esposo, que depois conheci meu esposo, o Edmar, que foi quem me ajudou a criar ela, né? E daí veio o Igor e eu tenho certeza que nós cumprimos o Igor a missão. Também foi uma surpresa? Foi programado ou foi... Como que foi a gravidez? Você quer saber? Só por mim. Não, na época. Na verdade, eu sonhava em ter outro filho e como o Ed era muito ligado à Jéssica e eu trabalhava muito, ele ficava com medo que eu estava querendo engravidar novamente só porque ele era um bom pai para a Jéssica. E ele falava, não, a Jéssica é minha filha e pronto, você tem muito trabalho. E eu falei, não, eu quero outro filho, eu vou ter outro filho porque eu vou ter meu menino. Eu sempre sabia que eu ia ter um menino. E tanto que daí a Jéssica começou a pedir um irmãozinho. Só que no meu planejamento eu ia esperar mais 2 anos, que pela primeira vez eu queria construir o salão, que eu morava em Itaúba, no Mato Grosso, uma cidade assim onde que eu vou levar para o resto da vida. Eu posso estar aqui ou em qualquer lugar do mundo, mas Itaúba vai ser sempre um lugar assim muito especial no meu coração. E daí a gente estava começando a construir nossa primeira casa, nosso salão, e daí a Jéssica começou a pedir um irmão. E era... Aí quando começa a agachar e olhar embaixo das pernas, diziam os velhos, né, os mais antigos, que quando você vê um filho agachado, olhando embaixo das pernas para trás, pode esperar que venha um maninho. Eu falava. Eu troquei um presente, foi de Dia das Crianças? mais ou menos. Foi isso. Ela começou a pedir. Eu falei, olha, Jéssica, agora a mãe não tem tempo. E daí, se vir uma criança, eu vou ter que me dedicar a ela e você. E ela era muito resolvida. Ela falou, não, mãe, eu quero um irmãozinho, não tem problema, eu vou te ajudar a cuidar. Então, aí nós começamos a construção e adivinha, eu comecei a passar mal, o preservativo que estourou veio a bencinha. Aí eu olhei pra ela, era outubro, eu olhei pra ela e falei, filha, e aí, você tá querendo ainda um irmãozinho? Quero. Eu falei assim, olha, mas se vir um irmãozinho, nós estamos apertados, construindo,
Não vai ter presente, mãe, eu troco meu presente do Dia das Crianças, do Natal, do meu aniversário. Eu falei, do aniversário, porque não tem ninguém que gosta mais de aniversário que ela. E daí eu contei para ela que estava grávida e ela ficou muito feliz. E, cara, por incrível que pareça, ela tinha 9 anos, mas a Jéssica foi mais mãe do Igor do que eu mesma. Era incrível, ela com 9 anos, o tanto que ela cuidava dele, com 10 anos a Jéssica já sabia cozinhar. Se estava num momento que eu não estava podendo pagar uma pessoa, ela tomava de conta da casa, ela cuidava do irmão, ela fazia tudo. Então, hoje, quando eu vejo ela como mãe, para mim é normal, porque eu vi ela sendo mãe aos 9, 10 anos e não era uma coisa que eu impus. Forçada, né? Não. Bem pelo contrário, às vezes a minha vizinha buscava o Igor, se ela chegasse da escola, ela, cadê o Igor? Eu falava, a menina está cuidando. Pois ela ia lá e buscava. E ela não deixava o outro cuidar, era ela que tinha que cuidar do irmão. E ela... Hoje, talvez, ela se arrependeu da troca do presente. Gente, olha só, são histórias, né, que a gente olha e como nós sabemos que existem milhares de mães que passam por todos esses processos, que têm filhos em horários, em tempos de aperto, tem filhos que são programados, tem filhos que são surpresas, né, que a gente nos surpreende, mas é uma bênção. E agora nós vamos conversar com essa maravilhosa, né, que foi programada, que é o orgulho da Mônica, né, que é a Jéssica, que é, olha só, a terceira geração já dessa família. Oi, Jéssica, tudo bem? Oi, tudo bem? Eu tô vendo que ser filho da Mônica não foi tão fácil, né? Foi assim, viver no, né, ter que acompanhar, né, toda essa energia da mãe. Como que foi? Não para, né? Não para. Nunca parou. Mas foi muito bom. Minha mãe é minha inspiração, né? Não é novidade, tanto é que a gente tá aí sempre junta e uma tem a outra, né? Sempre. E foi desse jeito. Saco da avó, mas tudo bem. Ah, mas é sempre assim, sempre tem que ter, né? Mas ela é mais... Não se preocupe. E aí... O lindão ali, que é tímido, tá até resolvendo aparecer. Vem. Vem senta cá, aqui. Helena, senta aqui no meu colo. Aqui. Aí, você quer sentar no colo da Bisa? Ah, no meu. Aí, ganhei um pouquinho. Quem que é você? Miguel? Você é filho de quem? Senhora? Senhora. Esse é o Miguel, gente, filho da Jéssica, o filho mais velho da Jéssica. E como a mãe, ela repetiu a mesma. Ela teve um casal de filhos. Olha que benção, né? Teve um garotão lindo, que é o Miguel, e teve a Espuleta. Você sabe o que é a Espuleta, né? Quem é a você? Helena. Quem que é você? Quem é você? Ih, tá com vergonha agora. Essa é a Helena, Ah, gente, não. filha da Jéssica, neta da Mônica e é neta da Bisa, que ela fala, a gente procura para Bisneta. ela, é bisneta. Como que é o nome da Bisa? Bisa. Como que é o nome da Bisa? Aprendeu! É a Josefa. Conta pra mim, Jéssica, como que foi, com quantos anos o seu filho foi, o Miguel, ele foi programado, foi uma surpresa, foi, como diz o outro, foi um susto, como que foi? É a minha faculdade de medicina, né, filho? Não, o Miguel não foi programado, mas Deus programou, né? Essa é verdade. Eu era bem nova, eu tive o Miguel com 17 anos, foi um susto. Quando eu descobri que eu estava grávida dele, eu já estava grávida de quase 6 meses. Já sabia que era um menino, foi uma loucura, assim. Já descobriu a gravidez, descobrindo o sexo, quase parindo. Tudo junto. A doutora corre fazer a morfológica porque não dá mais tempo e não sei o quê. Rapidinho nasceu. Não deu tempo Né? nem de programar enxoval direito, ele já estava chegando. Tava. E foi uma Ele é bênção. tão ansioso, gente. Ele quer tudo pra ontem, porque com 4 meses ele já veio ao mundo. Quando nós descobrimos, 4 meses depois ele já tava. Foi bem assim. Que bênção e lindo, né? Parabéns, Miguel, você é lindo, viu? E como você já tinha tido experiência de ser mãe né? De Igor. De Igor, né? Assim, cuidar um pouquinho do Igor. E como que foi a sensação de olhar para aquele rostinho a primeira vez? Ai, é tão bom, né? A coisa melhor do mundo da mamãe. Desse jeito. E humilde, viu, gente? Aqui é todo mundo humilde. Todo mundo humilde. Todo mundo assim. Mas olha, gente, não é por nada não, mas olha o pedigree dessa família. Olha que povo raça. bonito. Ó, vai vindo... Ah!
Olha só ele chegando. Daqui a pouco vem, né, o papai desse menino aí que veio mostrar o rostinho aí. Já ele tá chegando aí. E a Helena foi programada ou foi outro susto? Não, a Helena foi programada. Demorou até. Demorou muito tempo pra vir, Agora Helena. é o seu truque. Ah. No que você está grávida, vocês vão lá, ô Miguel, você quer uma irmãzinha? E daí chega lá, 2 meses depois, chega com o trem de gravidez. Olha, é um truque? Eu não quero isso. Minha avó fez, minha mãe também fez. Ah, entendi. Olha só, gente, o Miguel dando truque aí, dando as dicas aí. A Helena foi programada, foi esperada. Sim. Né, filha? Aham. E você, como diz, você sonhava em ter uma menina? Ou... Sempre. Aí, quando eu engravidei do Miguel, que eu descobri, não durou, né? Porque eu já sabia, já fiquei sabendo no primeiro dia de ultrassom, que ele era um menino. Mas no primeiro momento que eu vi que eu tava grávida, eu falava que eu sabia que era um menino. Que eu queria muito uma menininha pra brincar de boneca, né? Então eu já tinha o Igor. Eu já tinha um menino. Mas aí veio o Miguel pra me mostrar que ele é meu defensor, meu protetor, meu tudo, né? A gente aí tá indo no TikTok brigar, esse homem comenta meu vídeo e fica com ciúme. Pra você ter noção, ela foi na academia, né? E eu não sei, eu acho que ela... Porque não Kaique responde assim, igual eu, pra você ter noção do quanto que eu sou homem. Tanto que ele é ciumento. Tanto que ele é ciumento, gente, meu Ele Deus. fica com ciúme, gente. Ele vai lá e fala pro povo até denunciar a página dos homens que tá curtindo ou comentando minhas Não pode? fotos. Eu posto um vídeo assim, nossa, tipo, as pessoas ficam falando que minha mãe é bonita, e daí, nossa, sua mãe é bonita. E eu falo assim, tem razão. E daí o primeiro comentário, era chapa. Meu Deus do céu. Cada coisa. Não, mas isso é normal, isso são as pessoas Acontece. que... Acontece. Isso é porque você tem uma mãe realmente muito bonita, né, Miguel? Então você tem que aceitar que é uma estrela. Bonito, 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 bonito. Então, é uma família bonita. Então, aceita, agradece, né? Helena, muito linda também. E aí, Jéssica, esse papel de mãe, como que é a maternidade para você? Eu gosto muito de ter filhos, né? Tanto a gravidez como o pós-parto, tudo eu gosto. Sempre gostei de criança. E tem umas partes difíceis, né, da educação, né? Quando vai crescendo. É assim. verdade. Mas eles são muito tranquilos, graças a Deus. E eu sou igual a minha mãe, a gente leva tudo fácil. O Miguel, desde pequeno, ele me acompanhava para o salão. A Helena é do mesmo jeito. Quando eu tive o Miguel, a gente estava construindo minha casa e eu trabalhava no salão, eu fazia curso de enfermagem à noite e aos finais de semana eu trabalhava no bar que a avó paterna dele tem. Então a gente ficava lá até 4 horas da manhã. Às vezes ou o Miguel dormia na minha mãe para ele não ficar indo e vindo, que a gente só tinha moto, então a gente tinha que andar com ele pequenininho de moto. Ou quando não, eu falava, não, vou levar ele comigo, ele ia, ficava no Bebê Conforto embaixo do balcão do bar, Deus, olha trabalhando. No outro dia, no sábado, eu estava pro salão de novo. E assim a gente foi construir minha casa e a gente decidiu vir embora, que é a outra parte interessante, né? Eu vim embora primeiro e minha mãe, minha mãe veio depois, 4 meses depois, né, mãe? Sim. Eu vim em janeiro e ela veio em maio, aí era até só para me visitar, né? Porque a gente nunca tinha ficado longe. E ela veio e nunca mais voltou embora. Mas ficar longe de filhos e netos, né, é meio complicado, né? Mas aí, depois, você chegou aqui, a sua vida mudou um pouco, né? Você se separou, casou de novo. Então, são histórias que se repetem, né? A gente fala que, às vezes, ciclos se repetem. Sim. E, pelo que eu vejo, você está muito bem, parabéns, viu? Obrigada. E, gente... É inspirador para a gente encontrar famílias, né, gerações, que falam sobre maternidade com orgulho, né? Fala da maternidade como assim. É lógico que não é tudo sempre flores, gente, não é. Tem as noites em claro, tem os dias que você está querendo correr e deixar os filhos trancados dentro do quarto. Isso é normal. Tem os dias que você quer pegar eles e não pode, né? Porque hoje não pode nem bater, né? Antigamente nós Pode. Pode? Pode bater, não pode? Mas é porque que eu gosto que eles me batem, porque, não
sei. Eita, nós, aí você provoca pra apanhar? Provoca, precisa ver. Minha avó chega assim com o cinto e fala assim, você vai apanhar. Eu falo, bate. Ainda desafia? Quem vê assim apanha, né? É, pois é. Nunca apanhou na vida. Não, apanhar? É, não. Mas a Mônica podemos dizer que apanhamos de cinto, né, Mônica? Eu também Que apanhei. Eu muito pouco. Eu apanhei. Eu apanhei 4 vezes. Você apanhou? O quê? Minha mãe não sabe bater, não. Deixa essa história para outro dia. Só bati uma vez. Gente, mas isso é maternidade? Real. Porque é maternidade real. Porque eu apanhei 4 vezes na minha vida de cinta, que uma delas, sem mentira nenhuma, ó, o xixi desceu, porque pensa no trem que dói. Não é não, Ixi, pois Josefa? eu era ruim, minha filha. Eu não chorava e minha mãe queria me ver chorando. Ela não parou de me bater enquanto eu não chorei. Que é isso, tia Mônica? Pelo amor de Deus. Mas eu era custosa. Mas eu também era. Não, custosa assim não. Eu sempre fui bem tranquila. Foi só uma vez que eu errei. Não, mas a gente sabe que a maternidade, ela não é só flores. Que a gente sabe que tem os desafios. Então, hoje aqui, gente, eu quero finalizar isso daqui deixando uma palavra de cada uma delas para mostrar para vocês que é possível ser empreendedora, mulher de sucesso. Tá aqui, ó. Mônica Maciel na capa de uma revista na Europa. Mulher de sucesso. Ser os sonhos que tem na sua cabeça, que muitas das vezes a sua mente mente. Se alguém colocar na sua cabeça, você não pode, não põe isso como meta na sua cabeça não, porque você pode. Tanto é que essas 3 gerações aqui, e a nova que está vindo ali, que é a Helena, vai provar que isso é possível. Nós podemos sim chegar aonde nós queremos e que não são os filhos que vai nos impedir de alcançarmos os nossos objetivos. Mônica é prova disso, Jéssica é prova disso, Josefa é prova disso, que o mundo é para quem quer alcançar objetivos. Qual que é a sua palavra final como maternidade, Josefa? Eu posso dizer que sou uma mãe feliz. Como poderia dizer? Não desistirem, né? Realizada, né? E hoje eu tenho orgulho de mim mesma, como ela mesma disse, porque há muitos anos atrás eu não tinha coragem de fazer o que eu faço hoje. E se eu faço, é culpa dela. Culpa é dela. Porque foi ela quem, né, me ajudou, me ensinou, né, botar para fora, né, e seguir em frente, né, fazer o que eu gostava de fazer, sem me preocupar se eu ia machucar ou desobedecer alguém, né, porque muitas vezes você não faz. Antigamente, quando a gente era jovem, a gente não fazia porque os pais naquele tempo não deixava, né? Aí depois eu me casei, daí não tinha conhecimento de nada, né? Não tinha ninguém para apoiar, para incentivar. Depois que eu tive ela, que ela já era adulta, então eu posso dizer assim que 80% do meu conhecimento hoje como pessoa eu devo a ela. Porque foi com ela que eu aprendi a viajar, né? A conversar, a receber pessoas, porque antes eu era muito tímida, né? Mas hoje eu... O mundo... Hoje está no podcast, no Mundo Brasil Cast na Europa, olha só. E o mais, né? Agradecer a você, minha filha, meu neto, que esse ano eu passei o aniversário junto com ele. E é isso. Obrigada, Josefa. Mônica. Estou emocionada agora. Emocionada. Isso, a gente fica. Ai. Só uma palavrinha aí, como que é para você sobre maternidade, a sua mãe falou sobre você. Então, você vai falar para nós como maternidade você. Para mim, maternidade foi a melhor coisa que Deus me deu, porque eu sou muito grata por... É igual você estava falando de desafio. Acho que o maior desafio de um pai e de uma mãe é o medo.
O medo de ver o filho sofrer, o medo de ver o filho não aventurar, não correr atrás daquilo que ele sonha, de não estar bem, né? E eu hoje me sinto aliviada, porque hoje eu tenho certeza que meus 2 filhos estão prontos para a vida. Eles não precisam mais de mim. Espero estar aqui por muito tempo para mim ver Os bisnetos. os meus bisnetos, meus tataranetos, Os tataranetos. ver meus filhos realizando cada sonho, porque eu cresci ouvindo: para de sonhar com isso que você não é capaz. E eu sempre falei para todo mundo. E o que eu tenho para dizer para as pessoas hoje é que cada pessoa que senta na minha cadeira já sabe que isso não é novidade. Eu procuro sempre incentivar todo mundo Cabeloterapia, gente. a Guarda bem essa conquistar, palavra. a realizar todos os sonhos. Eu sempre Verdade. falo, não existe sonhos grandes demais para você. Você é capaz de qualquer sonho. É só você traçar uma meta. E se eu puder ouvir e aconselhar para que a pessoa realize aquele sonho, eu estou disposta. Então, assim como a minha mãe acreditava que a vida inteira dela ia ser sempre dependendo de uma terceira pessoa para dizer o que ela podia, o que ela não podia. E ela hoje, como ela disse, ela viaja, ela tem coragem de fazer qualquer coisa. Então, seja você também essa pessoa que luta, que corre atrás, que tem um sonho de fazer alguma coisa pelo teu filho, ou por você mesma, faça. E, em primeiro lugar, aprenda a se valorizar. Porque eu, por algum tempo, eu tive meio perdida, achando que eu não estava sendo uma boa mãe, que eu não ia dar conta. Mas foi quando eu percebi que eu estava me perdendo de mim mesma. E quando você se reencontra com você mesma, e olha para você, e aprende a fazer o que a minha mãe aprendeu, que é falar o que eu preciso, o que é importante para mim, e fazer isso acontecer com você, você está preparada para qualquer coisa. Você está preparada para direcionar teu filho. Porque as pessoas aprendem muito mais com atitudes do que com palavras. Então, se você aprender a seguir o teu instinto, a lutar pelo que você quer, pode ter certeza que as pessoas que você ama também vão aprender a fazer isso. Obrigada, Então, Mônica. Esse é o Jéssica, como é a maternidade para você no geral? Ah, tem um ponto importante que você falou assim, não é porque tem filho que você tem que desistir. Para mim, eu acho que para minha mãe, para minha avó, ter filho é muito contrário de desistir. Prosseguir é a gente ter vontade, nem só vontade, tem um outro ser humano que depende da gente, né? Verdade. Então é força, é coragem e é isso. Eu sei que eu fiz para minha mãe e nisso eu me espelhei nela quando eu tive o Miguel, que eu lutei e fiz tudo para dar o melhor para ele. E para a Helena é do mesmo jeito, e, enfim, que cada pessoa pegue esse exemplo e tenha mais coragem, mais força para conquistar, né, os sonhos para ela própria e para os filhos, para a família, e ser cada dia melhor. É isso daí. Gente, e nós vamos chamar aqui agora o resto da família. Nós vamos finalizar o mês das mães, né? Mas nós vamos chamar aqui também Igor, né? Que é o filho mais novo da Mônica. E nós vamos chamar também o Edmar, que é o esposo da Mônica. O mais novo e o mais feio. A Helena você já conhece, né? A Helena não precisa falar nada. A Helena já é a estrelinha. A Helena tá com a roupa igual da mamãe. Então eu quero apresentar para vocês o Igor e o Edmar, que é o pai do Igor, o esposo da Mônica. E eu vou fazer só uma perguntinha, não é, né, relacionado à maternidade, né, que eu vou perguntar para eles, mas eu sei que é um desafio ser filho e esposo de um furacão como Mônica Maciel. Mas que também é inspiração e orgulho. Igor, só uma palavrinha. Como que é ser filho de Mônica Maciel? Difícil, ó. Energia tem que ser muito corajoso, né? Tem que estar sempre de ouvido aberto, porque senão, né? Não dá Pega, muito né? certo, né? Aham. E ideia tem de monte, tem que estar lá para ouvir todas as ideias, né? Mas é inspirador, não é, Igor? Mas é muito inspirador, como eu sempre falo, né? Desde sempre minha mãe teve diversas, né, dificuldades na vida e nunca ela desistiu. Então, muitas das vezes na vida
seja você filho, seja você como um ser humano em si, a gente sempre é confrontado com pessoas dizendo que você não é capaz, que esse seu sonho é impossível. Mas quando eu olho para minha mãe e vejo tudo que ela conquistou, só me dá mais vontade de lutar e provar para as pessoas que elas estão erradas. Obrigada, Igor. Edmar, eu vejo você sempre companheiro, sempre alegre, sempre incentivando, sempre sorrindo. Em todas as festas que eu já tive o prazer de encontrar vocês, já tive o prazer de visitar a casa de vocês. Eu acho que foi a segunda casa, gente, na Europa que eu visitei, que eu não sou de visitar. Foi a segunda casa que eu fui. Que eu fui aqui em Bruxelas, foi que eu falei, não, eu vou. E eu percebi, assim, a união de vocês. Eu sei que você não é o pai biológico da Jéssica, mas eu vejo o amor que você tem por ela e ela por você. Tá contando um segredo, gente. Todo mundo me pergunta, falando, ainda o povo ainda fala assim, parece com ele. Parece mesmo. Bonito igual. Inclusive, não é por nada não, mas o Miguel é sua cara. Olhando pro Miguel é como se fosse, parece demais. Então, fala pra gente como que é essa convivência familiar, Edmar. Bom, para mim, essa família, em primeiro lugar, a Jéssica, acho que foi um presente que Deus me deu, né? E com ela, depois, comecei a namorar eu e a Mônica. Que ainda tem essa história, né? Essa história é longa, mas eu acredito acho que Deus colocou as pessoas certas na minha vida. Tem uma família maravilhosa, para mim só agradecer a Deus e para mim é um privilégio estar com essa família aqui, minha sogra, meu sogro que não está aqui, meus cunhados que infelizmente não estão aqui, mas graças a Deus é uma família abençoada. Eu só tenho a agradecer. Edmar, obrigada, viu? Gente, o Mundo Brasil Cast está encerrando o mês de maio. Não. Hã? O Mundo Brasil Cast ainda não está encerrando, não. Não encerrou, não? Bom, como inspiração, eu quero lançar um desafio aqui. Nós vamos estar fazendo um coquetel e como o espaço não é tão grande, então o desafio vai ser, você conta a sua história, o que Mônica Maciel causou na sua vida, Naquela cadeira. O que durante um corte de cabelo você conseguiu se inspirar e mudar alguma coisa na sua vida. E as 10 pessoas que tiver uma história mais impactante vai vir para o coquetel, vai ter um dia de beleza aqui no salão, onde nós vamos estar gravando um podcast e tendo uma conversa sobre esses benefícios. Porque daqui, graças a Deus, já saiu pessoas que trabalhavam, que chegou aqui e não estava conseguindo se adaptar na faxina e que eu incentivei a fazer curso, a entrar em algumas áreas e Deus é justo, né? Nesses últimos dias, muitas pessoas começaram a vir e comentar coisas que eu já tinha até esquecido, que eu tinha feito na vida delas. Então, eu falei, para não ficar aquela coisa, convidou convidou fulano e não me convidou, então o desafio vai ser, quem quiser passar um dia com Mônica Maciel nesse coquetel, conta a sua história e as 10 histórias mais impactantes vão estar aqui com um dia de beleza, sendo cuidada por nós, fazendo o cabelo e depois se preparando para aquele coquetel maravilhoso, comer um sushizinho que só a Ju e a Jéssica sabem fazer, com uma champanhe maravilhosa para a gente comemorar esses 8 anos. Só que aí, olha só, gente, 8 anos de Mônica Maciel, mas para na Bélgica, essas 10 pessoas, depois nós vamos escrever ali, porque eu sei que não vão só 10 pessoas que vão contar histórias impactantes que tiveram naquela cadeira com Mônica Maciel. Eu sei que existem centenas de mulheres que já tiveram histórias nessa cadeira. Então, a gente vai lançar alguns critérios, até algum jurado, né, para escolher as 10 histórias, porque senão o espaço vai ser realmente pequeno. Porque eu tenho certeza, Mônica, que não são só 10 pessoas. Que você não vai ter como escolher 10 pessoas. Então, não será você que vai escolher, tá? Não. Porque, então, já que ela lançou esse desafio, gente, o Mundo Brasil Cast vai fazer uma enquete e nós vamos estar divulgando aí. E essas 10 histórias
vai participar então desse coquetel, vai passar um dia da beleza que vai ter, né, tudo aí, nós vamos ver aí outras coisas aí para estar acrescentando nesse dia da beleza aí. E conta a sua história lá então. Conta a sua história tanto pra gente no Mundo Brasilcast, como, né, nós vamos jogar ali no estúdio Mônica Maciel, para vocês estarem contando ali. E as ganhadoras, todas elas vão ser entrevistadas pelo Mundo Brasilcast, que nós queremos saber qual foi a história que aconteceu sentada na cadeira de Mônica Maciel. Gente, final de mês de maio, último dia. Que Deus abençoe a todas vocês, todas as mães. Que vocês não levem para a vida de vocês os percalços, as pedras, as pessoas tristes. Tem pessoas que tentam derrubar os seus sonhos, não acreditem neles, né, Mônica? Não acredite no destruidor de sonhos. Por quê? Se Deus te criou um ser único, se todos nós somos filhos do homem que é o dono do ouro e da prata, nós merecemos o melhor dessa terra. Então, não tenha dúvidas que você é merecedor de tudo aquilo que está aqui dentro. É só você, se você tiver um tempinho, vem aqui na Mônica, que ela põe você no caminho para realizar esse sonho, porque ela tem como, viu, gente? Ideia ela tem, ela entra na sua cabeça e faz realizar. Então, gente, para todas as mães do mundo todo, uma salva de palmas do nosso fundo do nosso coração.